Então vamos lá, vamos falar sobre adjetivos. Na aula passada nós falamos sobre substantivos. Hoje nós vamos começar com a parte de adjetivos. Lembrando que o curso de gramática em espanhol tem como objetivo mostrar todas as classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, verbos, advérbios, preposição, conjunção, enfim, todas as classes gramaticais. Nós estamos justamente no início. A aula passada foi falado sobre substantivo e hoje nós vamos falar sobre adjetivo. Então vamos lá. Bom, alguns adjetivos não mudam sua forma. Por exemplo, verde, cortés, útil, especial, hipocrisia, israelí, feliz, infeliz, gris, triste, torpe, atroz, azul e cruel. Então nós vemos que existe uma similitude muito grande entre os adjetivos em espanhol e em português. Então, joven e virgem e árabe. Repare que joven, o som do J tem som de R, o som do V em espanhol tem som de B, portanto vocês falam virgin, né? Bird. E árabe, porque ele tem um som parecido com o português. No plural, os adjetivos têm as mesmas terminações que os substantivos. Então, adiciona-se um S depois da vogal não acentuada e ES depois da vogal acentuada. Então, uma regra simples. Vamos repetir. Eu tenho, adiciona-se um S depois da vogal não acentuada e eu tenho um ES depois da vogal acentuada. Então, prestem muita atenção. Como é que eu vou fazer o plural dos adjetivos? Eu tenho rojo, rojos. Por quê? Porque eu apenas acrescentei um S, já que a vogal não é acentuada. Rojo, rojos. Cursi, cursis. Português, português. Por quê? Porque a vogal é acentuada, eu tenho que colocar o S. Então fica portugueses, portugueses. Inteligente, inteligentes. Porque o acento está no E, portanto fica inteligentes. Fácil, fáciles, porque existe um acento. Então fica fácil, fáciles. Joven, jóvenes. Virgem, vírgenes. Virgin, vírgenes. Então aqui eu apenas acrescentei depois do N o S, como depois de fácil o S, como depois do N o S. E quando eu tive apenas a vogal não acentuada, eu acrescentei o S. Então a regra é muito simples. Vogal não acentuada, S. Vogal acentuada, S. Consoante, como L, fácil, fáciles, e como N, joven, jóvenes. Para comparar, e isso é uma coisa importante, as seguintes formas não usadas em espanhol, eu tenho simplesmente, como tenho em português, as comparações são feitas com más que. Eu tenho mais dinheiro que mi vecino. Más que. Eu tenho mais dinheiro que mi vecino. Más que. Ou menos que. Eu sou menos importante que el rei de Espanha. Eu sou menos importante que el rei de Espanha. Então, para superioridade, mais que. Para inferioridade, menos que. E para o comparativo de igualdade, eu tenho igual que, tan como. Prestem muita atenção. Igual que. Igual de que. Igual de que. Igual de que. Por que que a gente chama atenção? Porque justamente em português nós usamos igual que. Em espanhol eu sou obrigado a falar igual de que, tan como.
Então, por exemplo, nós temos es más inteligente que su hermana. Ella es más inteligente que su hermana. Veja que nós usamos o más e nós usamos o que. Ella es más inteligente que su hermana. Outro exemplo. Es menos trabajador que su compañera. Él es menos trabajador que su compañera. Usamos o menos, colocamos o adjetivo e o que. Repare que menos que, por enquanto, menos que, mais que. Agora, él es igual de lindo que el otro cuaderno. Este cuaderno es igual de lindo que el outro quaderno. Por que nós chamamos a atenção aqui? Porque no comparativo, você não vai dizer, como em português, este caderno é igualmente belo que o outro caderno. Você vai dizer em espanhol, es igual de. Obrigatoriamente tem que se colocar o de. Então fica igual de lindo que el outro cuaderno. Ou, a outra forma, él es tan maravilloso como me habían dicho. Es tan maravilhoso como me habían dicho significa que ele é tão maravilhoso como me haviam falado, me haviam dito. Eu usei o tan e usei o como. Então, simples. Repetindo, quando eu quero falar superioridade, mas que. Quando eu quero falar inferioridade, menos que. Quando eu quero falar igualdade, eu tenho duas opções. Lembrando, igual de que e como, tan como. Tan como. Es tan maravilhoso como me habían dicho. Bom, aí nós temos a gradação. O espanhol mantém as formas comparativas, latinas em alguns adjetivos. Por exemplo, eu posso dizer mejor, que significa más bueno. Mas preste muita atenção que em espanhol, más bueno está incorreto. Eu não vou dizer más bueno em espanhol, como a gente diz em português. A gente diz simplesmente em espanhol mejor ou peor. Repare que em português é pior e em espanhol é peor. Portanto, não existe a palavra más malo. Não posso usá-la más malo, que é incorreto. Maior, mais grande, que é maior, mais grande, né? Eu não vou dizer más malo, eu não vou dizer más bueno, mas eu posso dizer mais grande, é correto? Ou menor, ou mais pequeno também é correto. Então, por exemplo, esta calle é mais grande que aquela. Está correto? Aquele postre é menos exquisito que este. Preste muita atenção na palavra exquisito. Exquisito aqui está no sentido de gostoso e não com o sentido de esquisito, estranho. Preste atenção, isso aqui é um falso amigo. A palavra esquisito em espanhol significa gostoso. Então, esta calle é mais grande que aquela. Aquele postre é menos exquisito que este. Este moço é igual de avergonzado que aquele. Este moço é igual de avergonzado de aquele. Eu usei aqui palavras fáceis, tranquilas. Esta calle é mais grande. Eu usei aqui menos esquisito para dar uma inferioridade. E usei aqui uma igualdade. Este moço é igual de avergonzado que aquele. Cuidado com a pronúncia de avergonzado.
que é muito difícil. Alguns adjetivos são contraídos e essa contração nós chamamos de apócope. O apócope é o adjetivo contraído, é quando ele se contrai, quando posicionado antes de substantivo. Isso se chama apócope. Então, quando é que nós vamos ter o acópio? Se, por exemplo, nós vamos ter o apócope quando tem a palavra bueno. Então, você não vai dizer, te deseo una buena viagem. Te deseo um bueno final de semana. Não. Você diz, te deseo um buen acópio. Ele vai reduzir buen apócope. Vai reduzir final de semana. Por quê? Porque o buen, quando posicionado antes do substantivo, o adjetivo antes do substantivo, ele se reduz. Então eu digo, buen final de semana. Como, por exemplo, malo. Ele também é um apócope. Ele se transforma em mal. Grande se transforma em gran. Este é um gran trabalho. Você não vai dizer, este é um grande trabalho, porque o adjetivo está posicionado antes do substantivo. Então ele se reduz e se transforma num apócope, gran trabalho. Ainda sobre o apócope, este é um buen vino. Você não vai dizer nunca, este é um bueno vino. É um buen vino, porque o buen é um adjetivo antes do substantivo vinho. Ele se reduz, se transforma num apócope. Esta niña tiene mal aspecto. Esta niña tiene mal aspecto. Esta película me provocou uma gran emoción. Esta película me provocou uma gran emoción. Veja que como eu coloquei o gran antes de emoción, ou seja, emoción, substantivo, gran, adjetivo, ele ficou reduzido, ficou na forma apocopada, gran. Eu não digo, esta película me provocou uma grande emoção. Não, não está correto. É uma gran emoção. Vamos evitar, então, gran escândalo. Vamos evitar um gran escândalo. Repare que o V tem o som do B. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vamos evitar um gran escândalo. Escândalo é um substantivo, gran é um adjetivo, então eu nunca vou poder dizer, vamos evitar um grande escândalo, porque ele fica na forma apocopada. El domingo é um buen dia para passear. El domingo é um buen dia para passear. Então, o domingo é um dia bom para passear. Eu não vou poder dizer que o domingo é um bueno dia para passear, porque o dia é um substantivo, então o nosso adjetivo fica na forma apocopada. Superlativo. Como é que eu faço superlativo em espanhol? Muito fácil. Para formar o superlativo, as seguintes fórmulas são usadas. Por exemplo, el más, la más, lo más, las más, el menos, la menos, los menos, las menos. Vamos repetir? El más, la más, lo más, las más, el menos, la menos, los menos, las menos. Então, nós temos aí a forma do superlativo. Então, os exemplos seriam os seguintes. Sofia es la más linda de las niñas. O superlativo o que é? Uma comparação de superioridade sobre todos os demais elementos comparados. Se eu digo que a Sofia é a mais linda das meninas, significa que ela é a mais
linda de todas aquelas meninas. Então eu coloco simplesmente la más linda. La más linda. Juan es el menos indicado para hacer este trabajo. Juan es el menos indicado para hacer este trabajo. Significa que o Juan é o menos indicado para fazer o trabalho. De todas aquelas pessoas que estão ali, ele é o menos indicado, é um superlativo de inferioridade. Eu quero tirar a possibilidade do Juan fazer o trabalho. Então eu usei o el menos, el menos. Esse trabalho está menos listo que os demás. Ou seja, esse trabalho está menos listo aqui no sentido de estar menos bem feito, menos preparado, menos pesquisado do que os demais. Significa que os demais trabalhos foram melhor do que este trabalho. Este trabalho está menos listo que os demais. Ainda sob superlativo, uma outra forma usada para intensificar a força do adjetivo ocorre por meio da terminação íssimo, ou íssima, ou íssimos, íssimas. Vamos repetir? Eu também posso usar o íssimo, íssima, íssimos, íssimas. Por exemplo, Luciana é tierníssima. Ou seja, a Luciana é super terna, muito terna, muitíssimo terna. Ou seja, muito gentil. Los gatitos são pequeníssimos. Eu estou dizendo que os gatinhos são pequeníssimos, ou seja, pequeníssimos, muito pequenos, pequeniníssimos. Agora vamos falar um pouco dos artigos. Lembrando que nós sempre vamos seguindo substantivo, adjetivo, artigo. Então, depois, nós vamos agora iniciar o artigo, certo? E a gente dá um intervalo para que você tome uma água e a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais.